Graças e paz a todos. Você está no Ministério de Avivamento Rema. Este é o treinamento Imersão, que pertence à Academia Teológica e Ministerial Eclésia. Este treinamento está dividido em 4 módulos. O primeiro é o Fundamentos, o segundo é a Identidade do Reino, o terceiro, Alinhando a Vida ao Reino e o quarto, Diaconia do Reino. Neste vídeo, nós estaremos na primeira aula do módulo Fundamentos, onde estaremos falando sobre conhecendo o ministério Rema. Aula 1, conhecendo o ministério Rema. Como ministério, nós temos uma missão. A nossa missão é proporcionar às pessoas um ambiente de experiências sobrenaturais, anunciando o reino de forma presencial e por meio de canais digitais online, para atingir o máximo de pessoas e lugares possíveis, atendendo às necessidades específicas das pessoas, de modo que elas possam desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos um ministério que vivemos o sobrenatural, experiências sobrenaturais com Deus. A partir deste momento que você faz parte desse ministério, você terá experiências sobrenaturais com Deus, e se você já tem, você terá um aumento de nível dessas experiências sobrenaturais com Deus. Nosso objetivo é anunciar o reino de Deus, o governo de Deus que Jesus estabeleceu. Jesus trouxe o reino de Deus à terra e nós anunciaremos este reino de forma presencial através do templo, lugar a qual nós estamos, nos reunimos todas as semanas, mas também por meio dos canais digitais. Esta forma de você assistir esta aula é um canal digital onde você tem acesso a este conteúdo a respeito do reino de Deus. Nosso objetivo é alcançar o máximo de pessoas possíveis e levar a estas pessoas aquilo que elas necessitam, aquilo que elas têm carência. Não aquilo que elas querem, mas o que elas necessitam enquanto ser humano para manifestar a identidade de filhos, para que também elas possam desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós também temos uma visão, que é tornar-se referência como Igreja de Jesus na cidade da Serra e no estado do Espírito Santo, manifestar a cultura do reino, impartir unção e dons ao corpo de Cristo, ativar ministérios a partir da visão apostólica de Efésios 4:11 e a partir do discipulado gerar filhos e novos pais espirituais que transfiram a unção para as próximas gerações. Nós estamos no bairro Jardim Tropical, na cidade da Serra, no estado do Espírito Santo. Nosso objetivo é alcançar esse estado, entrando em todas as cidades, grandes cidades deste estado e também da nação. Nosso objetivo também é manifestar a cultura do reino. Você verá muito esta palavra, transferência de unção, impartição, porque é isso que Jesus fez. Ele impartiu dons ao corpo de Cristo. Ele liberou dons, ele liberou poder e autoridade sobre a igreja, sobre os discípulos. E nós devemos também, da mesma forma, dar continuidade àquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Este ministério também está fundamentado a partir da visão apostólica de Jesus Cristo, em Efésios capítulo 4, versículo 11, onde diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Assim como Jesus fez um discipulado com seus 12 discípulos, ajudando eles a descobrir o chamado e a missão deles, também nós temos objetivos de fazer discípulo, ajudando pessoas a descobrir o seu chamado, a sua missão, a sua vocação. Por isso nós discipulamos pessoas para que eles encontrem a sua verdadeira identidade de filhos de Deus, para que eles possam manifestar a cultura do reino, para que também eles possam receber essa unção, essa autoridade, os dons que já foram liberados sobre eles, e a partir deles também esses dons sejam transferidos às futuras gerações, para que os filhos se tornem pais. Esse ministério também tem valores, e o primeiro deles é o amor a Deus e ao próximo. Amar a Deus não é apenas dizer eu amo a Deus, mas amar a Deus é guardar os seus mandamentos. O próximo valor é a identidade de filho de Deus, onde você ouvirá bastante a respeito disso. A nossa primeira posição no reino de Deus é de filhos de Deus.
E é essa posição que nos garante a herança do reino. Próximo valor é o relacionamento com Deus, onde cada um de nós somos chamados a viver uma vida de intimidade com Ele, para que também possamos nos tornar dependentes do Espírito Santo e que essa paixão pela presença do Senhor, ela venha aumentar cada vez mais. Nós também temos como valor o comprometimento com a obra, uma fé prática, não apenas uma fé de palavras, mas uma fé que nos faz exercer na prática aquilo que nós somos e o que Deus espera de nós. Como valores também nós temos a lealdade, a fidelidade, a constância. Também temos o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22, os dons espirituais, as línguas, curas, milagres, revelação. E nós temos também como valor o avivamento. Nós somos um ministério que foi chamado para levar o avivamento nesta terra, nesta nação e em todas as partes desta terra. O Ministério de Avivamento Rema é composto por departamentos. Nós entendemos que o que Paulo escreve em Efésios capítulo 11, onde fala que Jesus deu ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, estes são ministérios, ofícios que Cristo deu à igreja. Mas nós, como igreja, como denominação, também criamos dentro desta instituição departamentos. Então compreendemos que o que nós temos como louvor, dança, ação social e outros são departamentos e não ministérios. Por isso, o Ministério de Avivamento Rema é composto por departamentos, como o departamento de louvor, que é o Tefilá, liderado pela Tati, o departamento de dança, Zoe, liderado pela Mari, departamento de intercessão, liderado pelo pastor Dinho, departamento diaconal, liderado pelo diácono Márcio, departamento infantil, liderado pela diaconisa Patrícia, departamento das mulheres, o exército de Déboras, liderado pela pastora Thaís, departamento de mídia, liderado por minha esposa, a apóstola Noêmia, departamento de eventos, liderado pela profetisa Márcia. É importante salientar que todos os departamentos de uma igreja, eles precisam estar alinhados à missão, visão e valores da igreja. O Ministério de Avivamento Rema tem um projeto, a qual Deus nos deu para executar. Assim, todos os departamentos precisam estar alinhados a este projeto, para que nós possamos cumprir a missão que o Senhor nos deu com excelência. Atualmente, nós temos como ministros deste ministério, desta igreja, o pastor Renildo e a profetisa Márcia, o pastor Dinho e a evangelista Poliana, o pastor Josias e a pastora Thaís, o pastor Gabriel e o evangelista Mateus. Todos estes são ministros consagrados, ou seja, eles receberam a unção para atuar neste ministério a qual foram chamados. É importante também dizer que todos os ministros precisam estar alinhados à visão do ministério, à visão da igreja. O Ministério de Avivamento Rema tem o projeto, a qual Deus colocou nas nossas mãos. E todos os ministros, pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, precisam estar alinhados a esse projeto, para que assim nós possamos fluir dentro desta missão a qual Deus colocou nas nossas mãos e possamos gerar resultados eficientes através da proclamação do reino de Deus e expandindo o reino de Deus nesta terra. O Ministério de Avivamento Rema é um ministério semeador. Então nós iniciamos a nossa semeadura em algumas áreas. A primeira delas, nós semeamos na Casa Serena, que é um local que cuida de dependentes químicos. Nós também estamos semeando em missões, fazendo ofertas missionárias e também estamos semeando em ação social. Atualmente, nosso propósito mensal é montar 7 cestas básicas para abençoar as famílias carentes. Como ministério, como igreja, nós temos objetivos específicos, mas também temos um objetivo geral. E o objetivo geral do Ministério de Avivamento Rema é o motor saudável da igreja, onde focaremos a nossa energia para alcançar o nosso propósito. Qual é o motor saudável desta igreja? Alcançar o estado do Espírito Santo e romper as suas fronteiras. Este objetivo está fundamentado na direção que Deus nos deu, então nós temos como alvo
alcançar o estado do Espírito Santo e romper suas fronteiras, porque também nós alcançaremos a nação e outras nações. Dentre os objetivos específicos deste ministério, nós podemos citar alguns. Primeiro, nós temos objetivos de fazer cruzadas em toda a cidade da Serra. Temos o objetivo de criar um call center para atender as pessoas de forma online. Nós também temos como objetivo equipar, treinar e enviar missionários. Nós temos como objetivo também criar a ATM Eclésia, que é a Academia Teológica e Ministerial Eclésia, que na verdade já foi criada e está sendo implantada aos poucos dentro da igreja, que é uma escola de capacitação ministerial. Atualmente estamos fazendo apenas online, mas ela também será presencial. Também temos como objetivo criar um espaço para ensinar as crianças, como servindo café, almoço, material escolar e outras coisas para abençoarmos as crianças. Temos também como objetivo inicial abrir igreja nas 5 regiões da Serra, na cidade da Serra e posteriormente em outros municípios do estado. Temos também como objetivo ser uma igreja que não dorme, estar aberta 24 horas para atender a comunidade, atender a sociedade e outros objetivos a qual o Senhor vai nos direcionar para estabelecer, para que nós possamos expandir o reino de Deus. O nome desta igreja é Ministério de Avivamento Rema. Nós entendemos que o nome ele expressa muito a cultura da igreja. O nome expressa a identidade da igreja. A palavra Rema, de forma geral, ela significa palavra revelada. É quando o Logos se torna revelado, se torna Rema. Nós temos a palavra escrita, que é a Bíblia, que é o Logos. Nós temos Jesus, que é o Logos. Mas também no próprio texto bíblico, nós temos palavras reveladas. Palavras a qual o Espírito Santo traz a inspiração e a revelação. Esta palavra revelada é a Rema de Deus. Então, Rema é a valorização da palavra revelada, não da letra. Por isso, a nossa identidade. Por isso, o nome do ministério, Ministério de Avivamento Rema, porque também faz parte da identidade desta igreja levar o avivamento do reino através da proclamação da palavra revelada. Nós entendemos que toda igreja tem liturgia e a liturgia também expressa a identidade da igreja. Nós entendemos também que numa igreja o líder é o reflexo da igreja. O que o líder for, ele transmitirá para a igreja. Sendo assim, é importante nós entendermos a identidade deste ministério. A identidade deste ministério está ligada ao seu nome. Nós temos como objetivos levar o avivamento através da revelação da palavra de Deus. Não da letra, mas através da revelação daquilo que o Espírito Santo revela. Todos nós somos frutos de revelação. A nossa vida vai até onde vai a nossa revelação. Por isso, o tempo todo, o Espírito Santo precisa trazer a revelação da palavra, para não andarmos na letra morta, mas andarmos na revelação do Espírito. E é esta revelação que vai nos fazer romper, vai nos fazer crescer e vai nos capacitar para levar o avivamento em toda a terra. Toda pessoa, todo grupo, toda instituição, toda cidade tem cultura. A cultura são os princípios a qual nós praticamos, que molda a nossa vida. O Ministério de Avivamento Rema também tem uma cultura. A partir de agora eu estarei falando sobre alguns princípios que fazem parte desta cultura do Ministério de Avivamento Rema. O primeiro deles é o princípio da renúncia. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Todos nós precisamos renunciar algo em nossas vidas. Este ministério é fruto de renúncia. Esse ministério surgiu a partir de grandes renúncias que nós fizemos. Assim como o ministério de Abraão. Ele era um homem que estava em Ur dos Caldeus, vivendo a sua vida como qualquer outro ser humano, até o dia em que Deus chamou ele para uma nova missão, uma nova história, um novo destino.
mas para que ele entrasse nesse novo destino, para que ele pudesse desfrutar daquilo que Deus estava planejando para a vida dele, para a família dele, para a geração dele, ele tinha que renunciar. Então Deus fala com ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Assim Deus fez conosco. Ele nos tirou de um lugar, está nos direcionando para uma terra, assim como ele fez com Abraão. Nós somos frutos de uma grande renúncia que fizemos. E o Senhor te chama para também viver uma vida de renúncia para receber as promessas que ele tem para a tua vida. O segundo princípio, que faz parte da cultura deste ministério, é o princípio da transparência. Transparência é diferente de hipocrisia. O que é a hipocrisia? É esconder, dissimular os verdadeiros sentimentos. Infelizmente, muitos cristãos acabam vivendo a hipocrisia ao invés de viver a transparência. A vida religiosa, ela te ensina a ser hipócrita, mas Jesus te ensina a ser transparente. Então, um princípio deste ministério se chama transparência. A transparência é ser translúcido, que deixa passar a luz. Quanto mais transparente você for com Deus e com as pessoas que estão à sua volta, mais o Senhor vai te confiar as riquezas do reino, mais você vai crescer no reino de Deus e no seu ministério. Por isso, deixe que esse princípio faça parte da tua vida. Não seja hipócrita, seja transparente, seja translúcido. Deixe a luz passar por você e refletir através de você. Outro princípio deste ministério que faz parte da cultura dele é o princípio da submissão. Submissão é estar na mesma missão. Nós temos o texto de Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 6. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Este texto é o relato da conversão de Paulo. Paulo foi um rabino, conhecedor das Escrituras, mas quando ele teve encontro com o Senhor, ele precisou submeter à vontade de Deus. Ele era um homem extremamente submisso às tradições, ao judaísmo, aquilo que ele havia aprendido durante toda a sua vida. Mas a partir desse encontro, ele precisou renunciar tudo aquilo que ele sabia, todo o conhecimento que ele tinha, que ele adquiriu ao longo da história, renunciar à sua própria vida para viver o que Deus tinha para ele. Então ele tinha que submeter à missão de Jesus Cristo. Ele não estava na missão de Jesus, ele estava na missão da tradição religiosa. A partir de agora ele tinha que submeter à missão de Jesus Cristo. O princípio da submissão, ele é fundamental para que você venha crescer, para que você venha avançar no reino de Deus. E nós precisamos praticar este princípio se nós quisermos crescer e experimentar novas dimensões em Deus. Muitas pessoas entram nas igrejas, nas denominações, mas elas não estão dispostas a submeter-se à liderança daquela igreja. Então nós aprendemos que nós precisamos submeter a uma autoridade, nós precisamos submeter a nossa vida a um líder. Paulo, após ele se converter, ele teve que submeter a sua vida à autoridade apostólica. Então ele submeteu a sua vida à autoridade de Pedro e dos demais apóstolos. Ele foi até onde Pedro estava, ele recebeu direções dos apóstolos, mas ele precisou submeter-se para que Deus pudesse liberar o chamado e o propósito sobre a vida dele. Primeiro ele teve que passar pela conversão, depois ele teve que submeter-se à liderança daquela época, para que o chamado na vida dele viesse a ser concretizado.
O quarto princípio que faz parte da cultura desse ministério é o princípio da honra. Em Mateus capítulo 10, versículo 40 ao 42 diz assim: Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O princípio da honra é o princípio da valorização, do reconhecimento. Honrar é receber os enviados do Senhor. Deus sempre enviará os seus discípulos e nós precisamos honrar os enviados do Senhor, os discípulos, os líderes, a qual Deus coloca sobre a nossa vida. Quando nós honramos um enviado do Senhor, nós estamos honrando o próprio Deus. E quando nós desonramos um enviado do Senhor, nós estamos desonrando o próprio Deus. Por isso Jesus fala que quem recebesse os discípulos estava recebendo a ele. O princípio da honra é tão importante que ele estabelece os critérios para aqueles que vão receber algo de Deus e aqueles que não vão receber. Quando Jesus entrou em Nazaré, ele foi desonrado. O povo daquela cidade reconhecia Jesus apenas como filho do carpinteiro e não como filho de Deus. Então o povo era incrédulo e o povo desonrou a unção que estava sobre Jesus. E o texto da palavra diz que Jesus não pôde fazer muitas obras ali, muitos milagres, muitas curas naquele lugar, por causa da incredulidade daquele povo, porque o povo não reconhecia a unção que estava sobre a vida de Jesus, não reconhecendo ele como filho de Deus, mas apenas como filho do carpinteiro. Por causa da desonra, eles perderam a oportunidade de receber a bênção de Deus naquela cidade. O princípio da honra, ele é fundamental para fazer você receber o que Deus tem para liberar sobre a sua vida ou não. Deus pode usar alguém para ir até você, para abençoar a tua vida, mas para isso você precisa honrar essa pessoa que foi enviada. E a honra vai ser a condição que vai fazer você receber ou não o que Deus quer liberar sobre você. O quinto princípio deste ministério, que faz parte da cultura da nossa igreja, é o princípio da semeadura, a cultura da semeadura. Nós não podemos desprezar a semeadura, não podemos desprezar a oferta, não podemos desprezar as finanças e não podemos ter medo de falar de finanças, porque finanças faz parte do reino de Deus. Finanças faz parte da igreja. O ministério de Jesus foi um ministério muito próspero, tão próspero que ele sustentava 12 famílias. Eram 12 discípulos que andavam com Jesus integralmente e eram sustentados por eles. Por isso que Deus ele vai sempre nos direcionar para que nós possamos praticar o princípio da semeadura. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância também ceifará. A lei da semeadura é um princípio fundamental do reino de Deus. Você colhe de acordo com a sua semeadura. Se você semeia muito, você colhe muito. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Nós precisamos ter um coração aberto para semear, para investir na obra, semear no reino de Deus. Este é um princípio que vai te fazer crescer e transbordar das bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. O sexto princípio da cultura deste ministério é o princípio do serviço. Nós precisamos estar sempre dispostos a servir. Afinal de contas, Jesus, que é o Filho de Deus, ele esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Se Jesus tomou a forma de servo para servir, quem somos nós para não servir? Jesus colocou uma bacia com água, pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Ele deu o exemplo de servir. O maior exemplo de servo é Jesus Cristo. Se ele serviu, nós devemos também servir. Então isso faz parte da cultura deste ministério. Nós entramos neste ministério para servir um ao outro. Nós não estamos aqui para ser promovido, nós estamos aqui para servir.
O sétimo princípio que faz parte deste ministério, da cultura desse ministério, é que nós devemos receber bem a todos que visitam este ministério. Nós precisamos ter um coração aberto às pessoas que estão visitando, cumprimentar individualmente cada um, ir até elas e falar a respeito de Jesus, orar por elas se for preciso, dar uma palavra de direção, mas nós precisamos estar dispostos a receber bem todos os visitantes. Isso é fundamental para a consolidação das pessoas e o crescimento do ministério. Para finalizarmos, quero falar sobre alguns princípios do reino que faz parte da cultura deste ministério, faz parte da cultura desta igreja, a qual nós devemos adotar para a nossa vida. Observe bem, nós fomos chamados para proclamar a palavra aos perdidos, isto é, levar salvação. Essa parte da proclamação da palavra faz parte da evangelização. E atrelado a esta parte, nós também fomos chamados para ensinar. Essa parte do ensino faz parte da consolidação. Evangelização e consolidação são duas práticas que nós precisamos cumprir. Todos nós devemos evangelizar e consolidar, porque Jesus Cristo ele falou: ide, fazei discípulo. Ide, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulo. Se Jesus falou isso, significa que nós devemos evangelizar e devemos consolidar. Então este é um princípio fundamental do reino e faz parte da cultura deste ministério. Este ministério também tem como cultura a valorização dos dons espirituais, as línguas, as curas, milagres, a revelação. Então você nesse ministério vai descobrir qual dom você tem. Se você ainda não descobriu, você vai entender como que você pode fluir nesses dons a qual Deus liberou sobre a tua vida. Então você vai ter o discernimento, vai saber utilizar os dons espirituais que já estão liberados sobre a tua vida. Este ministério também tem como cultura os 5 ministérios descritos em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Este é o fundamento da igreja. Jesus Cristo estabeleceu esses ministérios, esses ofícios na igreja. Ele não retirou. Ele não retirou o ministério apostólico. Ele não retirou o ministério profético e deixou apenas o ministério pastoral. Você observa que a maioria das igrejas são fundamentadas apenas no ministério pastoral. Mas não existe apenas um ministério na Bíblia. São 5 ministérios. Existe o apóstolo, existe o profeta, existe o evangelista, existe o pastor e existe o mestre. Esses são 5 ministérios, 5 dons ministeriais que Jesus deixou para a igreja, conforme escreve o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4. Como nós falamos anteriormente, nós também temos como princípio a semeadura. E dentro da semeadura, nós praticamos as primícias, praticamos os dízimos e praticamos as ofertas. Cada um desses princípios são fundamentais para o avanço ministerial, para o avanço financeiro dos filhos de Deus. E você precisa entender como funciona cada um, para que a sua vida também venha prosperar e Deus venha abençoar a tua casa. Nós cremos na prosperidade e que a prosperidade não está relacionada apenas à área financeira, mas a prosperidade abrange todas as dimensões da nossa vida. Eu poderia descrever pelo menos as 5 dimensões da vida, que é a dimensão familiar, a dimensão emocional, a física, a financeira e a espiritual. Então você precisa ser próspero, não apenas financeiramente ou não apenas espiritualmente. Você precisa ser próspero na sua família, na sua vida conjugal, você precisa ser próspero nas suas emoções, você precisa ser próspero na sua vida física, sem enfermidade, uma vida saudável, você precisa ser próspero financeiramente e precisa ser próspero espiritualmente, estar com o teu relacionamento com Deus em dia, intimidade com o Senhor. Nós também temos como princípio o amor a Deus e ao próximo, que também é um dos valores desse ministério. Nós também temos como princípio a identidade de filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos embaixadores de Cristo, fomos chamados para representar Cristo nesta terra, neste reino. Nós também temos como princípio o relacionamento com Deus, a dependência do Espírito Santo. Precisamos o tempo todo depender dele, viver uma vida dependente
do Espírito Santo, recebendo as direções, e o Espírito Santo vai te dar a direção através de sonhos, visões, profecias, vai te falar com você através do pensamento, testemunho interior, através da palavra. Ele vai usar muitas formas para falar com você e para te direcionar. E você precisa aprender a ser dependente do Espírito Santo. Nós também temos como princípio do reino e desse ministério o comprometimento com a obra. Nós precisamos estar compromissados, não com aquilo que eu quero fazer, mas com aquilo que Deus quer que eu faça. O meu compromisso tem que ser com a obra, com o reino de Deus. E se você faz parte de uma denominação, de uma igreja, neste caso, o Ministério de Avivamento Rema, então você tem que estar compromissado com a obra nesse ministério, com aquilo que esse ministério pratica. Você precisa ter compromisso em todas as áreas da tua vida, seja compromisso financeiro, seja compromisso de pontualidade, seja compromisso de práticas, de atitudes, de ações, de palavras. Nós precisamos estar totalmente envolvidos nesta obra. Nós também temos como princípio a fé prática, não a fé teórica, mas uma fé prática, onde você vai aprender a como se mover praticamente para que Deus possa te usar e te capacitar. Nós temos como princípio a lealdade, temos como princípio a fidelidade, temos como princípio a constância. Essas são práticas que nós devemos adotar para a nossa vida, ser leais, ser fiéis e ser constantes. Tudo aquilo que a gente iniciar, a gente tem que continuar e não parar no meio do caminho. Temos também como princípio o fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5:22. Para finalizar, nós somos um ministério que fomos chamados para levar o avivamento neste bairro, nessa cidade, nesse estado, nessa nação e em outras nações. Esse é o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. E nós queremos cumprir não apenas estes princípios, mas todos os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos estar atrelados a Ele, fundamentados neles, para que nós possamos prosperar em todas as áreas da nossa vida. A partir do que foi falado nesta aula, eu quero terminar dizendo o seguinte: é importante que todos aqueles que ensinam, que pregam, que ministram a palavra, ministram a adoração, tudo que você for falar deve girar em torno da cultura da igreja e dos princípios a qual nós acreditamos e vivemos. Toda palavra, todo ensino, toda pregação, toda ministração, seja numa pregação, no ensino, no louvor, seja no templo ou numa reunião, numa casa, numa visita, deve girar em torno da cultura da igreja. Então é fundamental você entender os princípios que nós acreditamos e praticamos, para que você não venha errar, não venha falhar e venha ajudar a expandir o reino de Deus a partir da proclamação da sua palavra. Amém? Deus abençoe a tua vida. Essa foi a primeira aula, onde nós entendemos um pouco sobre o Ministério de Avivamento Rema, os princípios que nós acreditamos e praticamos, como nós exercemos a nossa fé, e que assim o Senhor possa nos ajudar a crescer em nome de Jesus.